Lucas cresceu sob a sombra de um homem rigoroso e implacável. Seu pai, Alberto, era um homem de princípios rígidos e expectativas altíssimas. Nada parecia ser suficiente para ele. As notas de Lucas, o desempenho no esporte, até o jeito como ele se vestia. Não importava o quanto Lucas se esforçasse, o peso da desaprovação do pai era sempre maior. Você nunca vai ser bom o suficiente para mim, dizia Alberto com frequência, cada palavra afundando ainda mais o coração de Lucas. Enquanto crescia, Lucas se acostumava a viver com a sensação de fracasso. Ele se esforçava para ser o filho perfeito, mas parecia que nada nunca agradava ao seu pai. Alberto sempre exigia mais, mais e mais. As palavras de incentivo eram poucas, se não inexistentes. E com isso, Lucas se afastou de seus próprios sonhos, vivendo apenas para atender às expectativas de alguém que nunca parecia satisfeito. Na escola, seus colegas o viam como garoto quieto, o que passava despercebido nas conversas e nas atividades em grupo. Ele não se importava muito com isso, porque sua única preocupação era alcançar os padrões inatingíveis de Alberto. Mesmo nas pequenas vitórias que conquistava, como ganhar uma competição de matemática ou marcar um gol importante, ele sentia um vazio, pois sabia que seu pai jamais reconheceria esses feitos. O relacionamento deles era tenso, repleto de silêncios desconfortáveis e discussões sem fim. Lucas ansiava por um pouco de afeto, um simples gesto de orgulho de seu pai. Mas nada disso parecia acontecer. E à medida que o tempo passava, ele começou a acreditar que nunca veria um sorriso sincero em seu pai, nem uma palavra de elogio genuíno. Era um ciclo de humilhação constante, e Lucas se questionava se um dia isso mudaria. Com o tempo, Lucas se afastou dos seus próprios desejos e ambições. Ele sentia que não tinha permissão para ser quem realmente era, por causa da pressão constante de seu pai. Os sonhos que antes alimentavam sua alma começaram a desaparecer, substituídos por uma única vontade: agradar Alberto. Ele se matriculou no curso de engenharia, mesmo sabendo que seu coração ansiava por algo mais artístico, mais criativo. Mas o pai jamais aceitaria que seu filho seguisse algo menos sério, algo que não fosse reconhecido pela sociedade como digno. Alberto não demonstrava nenhum interesse pelos sentimentos do filho. Quando Lucas tentou conversar sobre seus próprios desejos, o pai o interrompia com um tom frio e decidido: "Não tenho tempo para fantasias. Você vai ser alguém de sucesso, alguém que pode fazer a diferença." Aquilo cortou Lucas profundamente, mas ele não tinha coragem de protestar. Não podia. Ele queria se libertar, mas seu medo de desiludir seu pai era maior. Enquanto isso, Alberto seguia com sua vida, cada vez mais distante, imerso em seu trabalho e seus próprios problemas. Lucas observava de longe, tentando entender como aquele homem tão implacável era capaz de viver assim, sem se importar com ninguém ao seu redor. Mesmo aos 23 anos, ele sentia que sua vida era uma extensão da vida de seu pai, um reflexo de suas ambições. A depressão se instalava lentamente em sua alma. A vida parecia uma rotina sem fim, sem nada que valesse a pena. Ele sentia como se estivesse preso em um papel que não havia escolhido, sem uma saída. Mas algo mudaria, sem que Lucas soubesse. Algo que viria de um evento inesperado, algo que poderia finalmente colocar um ponto final naquela história de dor e frustração. Na manhã do aniversário de 24 anos, Lucas acordou com uma sensação estranha no peito. Não era um bom presságio, mas ele não sabia como poderia ser diferente. Como todos os anos, seu pai estava ausente, ocupado com os negócios e com suas responsabilidades. Lucas, sozinho em sua casa, se preparava para um dia sem muitas expectativas. Foi quando seu celular vibrou. Uma mensagem, de um número desconhecido, chamou sua atenção. "Lucas, tenho algo importante para te contar. É sobre seu pai. Encontre-se comigo, preciso que saiba a verdade." A mensagem era de uma mulher. Ele ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras. O que poderia ser tão importante para ele saber? E por que essa pessoa, estranha, queria falar com ele sobre seu pai? A curiosidade tomou conta dele, mas também havia um receio no fundo do coração. Ele decidiu seguir o conselho. Marcou um encontro com a mulher em um café na cidade, sem saber o que esperar. Quando chegou, avistou uma mulher de cerca de 50 anos, com um olhar profundo e uma postura tranquila, esperando por ele. Ela sorriu levemente ao vê-lo se aproximando, mas a expressão em seu rosto era séria. "Você é Lucas, certo? O filho de Alberto?" Ela perguntou, sua voz suave, mas com uma firmeza que fez Lucas engolir em seco. "Sim. Quem é você?" Ele respondeu, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dele. A mulher deu um longo suspiro antes de começar a falar.
Eu sabia que esse dia chegaria. Seu pai tem escondido muitos segredos ao longo dos anos. E eu tenho que te contar a verdade. Lucas se sentou na frente dela, seu coração batendo mais rápido. Ele não sabia o que esperar, mas a última coisa que imaginava era o que ela iria revelar. Seu pai não é quem você pensa que é, Lucas, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Ele tem um passado que ele fez de tudo para esconder de você. E agora, é hora de você saber a verdade. As palavras dela ecoaram em sua mente. Tudo o que ele conhecia sobre seu pai estava prestes a ser desmoronado. Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mulher olhou fixamente para Lucas, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que as palavras dela seriam cruciais para entender o que realmente acontecerá entre ele e seu pai. Seu coração batia forte, o som reverberando em seus ouvidos, mas ele manteve o olhar firme, tentando controlar a crescente ansiedade. Seu pai, Alberto, ela começou, teve um grande amor na juventude. Uma mulher chamada Helena, com quem ele teve uma filha, uma irmã que você nunca conheceu. Ela foi dada para adoção, antes que você nascesse. Lucas franziu a testa, não conseguindo processar as palavras dela de imediato. Uma irmã? Seu pai, aquele homem rígido e distante, tinha uma filha fora do casamento, e ele nunca soubera disso. Ele tentou absorver a informação, mas as perguntas começaram a se amontoar em sua mente. Meu pai nunca me falou nada sobre isso. Por que ele esconderia algo tão grande de mim? Lucas perguntou, a incredulidade tomando conta de sua voz. A mulher suspirou, parecendo pesar cada palavra que ia dizer. Alberto foi forçado a esconder essa parte de sua vida. Ele tinha medo de perder tudo o que conquistou. Mas, mais do que isso, ele teve medo de você, Lucas, nunca aceitá-la. Então, ele tomou uma decisão. Uma decisão que ele sabia que poderia destruir sua relação com você, caso a verdade viesse à tona. Lucas sentiu uma mistura de raiva e confusão. Seu pai, o homem que sempre o fizera sentir-se insignificante, escondeu uma irmã de verdade, uma irmã que ele poderia ter conhecido. Ele sentiu o peso da traição, mas também um estranho alívio. Talvez a dor que sentia, a sensação de estar em um caminho de solidão, fosse compartilhada por ela também. Onde ela está agora? O que aconteceu com ela? Lucas perguntou, a esperança pela primeira vez surgindo em seu coração. A mulher sorriu levemente, mas havia tristeza em seus olhos. Ela está viva, Lucas. Ela sempre soube que um dia encontraria você. Só precisava de coragem, e agora você também está pronto para encontrar a verdade. Lucas se levantou, sentindo uma mistura de emoções. Ele não sabia o que fazer com aquelas informações, mas uma coisa estava clara. Ele precisava procurar sua irmã, precisava entender o que tudo aquilo significava para ele e para sua família. Obrigado, foi tudo o que ele conseguiu dizer, antes de sair do café com a sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas não conseguia parar de pensar nas palavras da mulher. Sua mente estava cheia de perguntas, mas havia uma única coisa que agora dominava seus pensamentos: encontrar sua irmã. Ele não sabia como, mas precisava saber mais sobre ela, precisava encontrá-la e entender como tudo isso se encaixava em sua vida. Depois de semanas de busca e com a ajuda de alguns contatos, Lucas finalmente conseguiu uma pista concreta. Helena, a mãe da sua irmã, ainda estava viva, e sua filha, Lara, estava morando em uma cidade próxima. O destino parecia ter dado a Lucas uma chance de reparar o que ele nem sabia que havia perdido. No dia do encontro, Lucas sentiu um nó no estômago. Ele estava nervoso, mas, ao mesmo tempo, esperançoso. Ele sabia que o que aconteceria naquele momento mudaria tudo, que seria o começo de uma nova história para ele, sua família e, principalmente, para sua irmã, que até aquele momento ele nem sabia que existia. Quando ele chegou à casa de Lara, seus pensamentos estavam agitados. Ele respirou fundo e, com um gesto hesitante, tocou a campainha. O som do toque ecoou, e Lucas sentiu seu coração acelerar. A porta se abriu lentamente, e Lucas deu de cara com uma mulher jovem, seus olhos azuis brilhando com curiosidade, mas também com uma camada de incerteza. Lara o observava atentamente, e ele não pôde deixar de notar a semelhança entre ela e ele. Era como olhar para o espelho, mas de uma maneira diferente, como se algo importante estivesse se revelando ali. Lara? Lucas perguntou, a voz trêmula, como se estivesse tentando confirmar se tudo aquilo era real. Ela olhou por um longo momento, parecendo avaliar a situação. Por fim, ela assentiu, com um pequeno sorriso no rosto, mas também com um olhar desconfiado. Sim, sou eu, ela respondeu calmamente, mas o tom de sua voz revelou a dor que ela havia carregado por tanto tempo.
Lucas respirou fundo e deu um passo à frente. Eu sou seu irmão, Lucas. Eu sou filho do Alberto, seu pai. Lara ficou em silêncio por um instante, as palavras de Lucas pairando no ar. Ela parecia estar tentando processar tudo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não disse nada. Em vez disso, deu um passo à frente, sem dizer uma palavra, e o abraçou. Foi um abraço silencioso, mas cheio de significado. Ambos sabiam que aquele momento representava algo muito maior do que uma simples reunião de familiares. Era o início de uma nova fase, de uma tentativa de reconstrução de algo perdido. Eu não sabia de você, Lucas disse, a voz embargada. Meu pai, ele nunca falou de você. Eu só soube recentemente. Lara o interrompeu com um suspiro. Ele não falou porque ele não queria. Ele pensou que a verdade fosse destruir o que ele tinha, e talvez tenha sido isso que destruiu a gente. Mas agora que você está aqui, eu não sei o que fazer com tudo isso. Lucas segurou as mãos dela com firmeza. Nós vamos descobrir juntos, Lara. Eu prometo. Eles ficaram ali, abraçados, na porta da casa dela, por um tempo que parecia eterno. Mas era o primeiro passo para o futuro, para reconstruir uma relação que jamais deveria ter sido interrompida. O tempo passou rapidamente desde aquele primeiro encontro entre Lucas e Lara. A princípio, as conversas eram tensas, cheias de perguntas não respondidas e de um terreno ainda a ser explorado. Mas, com o passar das semanas, eles começaram a se abrir um para o outro. Ambos estavam profundamente marcados pela ausência do outro, mas também ansiosos para preencher os espaços vazios que haviam existido em suas vidas. Aos poucos, Lara revelou mais sobre sua infância e o relacionamento que teve com Alberto. Ela contou como ele nunca mencionou Lucas, e como ela foi criada com o peso de ser a filha não desejada, sendo mantida à margem de uma vida que nunca sentiu ser sua. A dor de ser ignorada pelo próprio pai, a tristeza de ser deixada de lado, tudo isso se refletia em seus olhos e em suas palavras. Mas havia uma verdade que Lara ainda não tinha contado a Lucas, uma verdade que ela sabia que mudaria tudo entre eles. Ela estava com medo da reação dele, mas sabia que não poderia continuar escondendo algo tão importante. Lucas, agora, entendia sua irmã de maneira mais profunda. Ele sentia o peso das decisões de seu pai e, aos poucos, estava encontrando maneiras de perdoá-lo, embora ainda fosse difícil. O tempo e as conversas com Lara lhe davam clareza. Ele não havia vivido as mesmas experiências que ela, mas estava disposto a aprender, a tentar reparar as feridas que existiam. Naquela tarde, enquanto tomavam um café na varanda da casa de Lara, ela finalmente falou: Eu preciso te contar uma coisa. Algo que mudou minha vida para sempre. Algo que eu nunca soube como dizer. Lucas a olhou, atento. O que aconteceu, Lara? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar um segredo que poderia definir tudo. Quando meu pai me afastou, ele não apenas me ignorou. Ele me escondeu de algo muito maior. Eu sou a filha de um homem muito rico. Não é o que você pensa. Meu pai, Alberto, nunca foi quem ele disse ser. Lucas franziu a testa, confuso. O quê? Mas, como assim? Lara olhou para ele com um olhar triste. Ele me escondeu de tudo. Ele queria que eu fosse uma outra pessoa, longe da sua vida, longe da riqueza que ele tentou construir. Ele me afastou porque não queria que eu soubesse a verdade. A revelação caiu como uma bomba. Lucas sentiu seu coração acelerar, sem saber como processar aquelas palavras. Mas por que ele faria isso? Se ele era rico, por que esconder você? Lara olhou para ele, com lágrimas nos olhos. Porque meu pai se sentia culpado. Ele sentia que não era digno da riqueza que tinha acumulado e achava que, se eu soubesse da verdade, isso me mudaria. Ele me manteve longe de tudo, mas a verdade é que eu sou herdeira de uma grande fortuna. As palavras de Lara ressoaram na mente de Lucas. Ele se sentia atônito, mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio invadiu seu peito. A raiva e a mágoa que ele sentia em relação a Alberto começaram a dar lugar a uma nova compreensão. Ele não havia apenas perdido a chance de conhecer sua irmã. Ele também estava lidando com a manipulação e os segredos de um pai que sempre quis controlar tudo ao seu redor. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo as palavras que haviam sido ditas. Finalmente, Lucas olhou para Lara com uma expressão de apoio. Agora, nós dois podemos decidir o que fazer com tudo isso. Podemos construir uma nova história, Lara. E isso não precisa mais ser sobre o passado. O futuro está em nossas mãos. Lara sorriu, pela primeira vez, um sorriso cheio de esperança. Eu quero isso, Lucas.
Quero que nossa história comece de novo. E assim, juntos, eles deram o primeiro passo para reescrever a história da família, com a promessa de que não seriam mais definidos pelos erros do passado. O futuro estava diante deles, brilhando com novas possibilidades.